Ei, como superar as circunstâncias? E se as circunstâncias não forem favoráveis a você, será que você deve desistir? Será que você não deve tentar? O que fazer quando as circunstâncias nos impedem, nos atrapalham? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Eu e você estamos aqui no quadro da Picareta à Caneta. Neste dia, eu e você vamos tratar sobre o que fazer quando as circunstâncias tentam nos atrapalhar, tentam nos impedir de realizar os nossos sonhos, de mudar as nossas circunstâncias. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Gabaritando Eleitoral. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhá-lo, bem como nos seguir nas redes sociais no @Gabaritando Eleitoral. Estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência. Não saia daí que eu vou contar para vocês uma história. Eu sempre tento trazer aqui no nosso quadro da Picareta à Caneta uma história de alguém para tirarmos dessa história uma lição prática, aplicarmos na nossa vida e termos uma mudança de situação. E hoje eu quero trazer a história de um personagem que é extremamente conhecido, chamado de Gideão. Gideão tem a sua história contada, um dos juízes de Israel, tem a sua história contada lá no livro de Juízes, num dos livros do Velho Testamento. Gideão estava, e aí só para explicar o contexto histórico em que Gideão estava, era um período de crise. Israel estava sendo dominado por alguns povos, os midianitas, os amalequitas, e durante 7 anos Israel viveu sobre essa tensão da dominação. Israel tinha empobrecido muito, o povo tinha empobrecido em razão dessa circunstância de estar sob dominação de dois povos, especialmente os midianitas. E então os israelitas começaram a adotar estratégias para tentar proteger o seu patrimônio, para tentar garantir a sobrevivência. Eles passaram, porque as plantações que eles tinham, faziam plantações. Os midianitas vinham, invadiam, levavam tudo, destruíam a colheita. Começava a criar animais. Os midianitas, amalequitas iam, destruíam, matavam os animais, levavam os animais embora. Os israelitas começaram a adotar medidas de se esconder, cavaram covas para se esconder, fortificações, começaram a se esconder em cavernas. E dentro desse contexto de dificuldade, de miséria, de escravidão, de dominação, nós temos um personagem, o personagem chamado Gideão. Gideão, então, estava em um determinado dia, em uma determinada situação, no lagar. O que é lagar? Lagar é o local de preparar azeite com azeitona, ou então de preparar o suco, o vinho com a uva. Ele estava no lagar. Mas o que Gideão estava fazendo no lagar? Para proteger a sua produção agrícola de trigo. Ele tinha produzido trigo que era para consumo próprio de sua família. Ele foi preparar o trigo, malhar o trigo no lagar. Mas onde é que a gente prepara o trigo? No moinho. Mas onde é que ele estava preparando? No lagar. Porque se ele fosse para o moinho, os midianitas saberiam que ele estaria com uma produção, invadiriam e tomariam o seu trigo. Mas o trigo era muito importante para a sua subsistência, para a subsistência da sua família. E como meio de proteger o seu sustento, a sua alimentação, ele foi para o lagar com a finalidade de malhar o trigo, de produzir o trigo. Veja, Gideão estava em uma situação de dificuldade, sob o risco de perder a sua produção. E para evitar que ele perdesse, ele usa algo que ele tinha à sua disposição, o lagar, com uma finalidade diversa. O lagar era para produzir vinho, mas ele estava lá malhando o seu trigo. Veja, não era para aquilo que servia. Era muito mais difícil e nós não estávamos no ambiente preparado para produzir trigo, mas ele estava malhando o seu trigo no lagar. E o que isso quer dizer? O que eu e você podemos tirar de aplicação prática para a nossa vida?
Muitas vezes as nossas circunstâncias não nos beneficiam. Muitas vezes nós temos uma situação que dificulta, que impede a realização de nossos sonhos. Para estudar, lembro que quando eu, durante a faculdade, estava estudando para concurso público, eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar um curso preparatório. À época, lá nos anos de 2003 e 2006, não havia essa popularização do uso da internet, não tinha esse negócio de YouTube, de aula grátis, não tinha nada disso. O que eu tinha à minha disposição? Eu fazia o curso de Direito em uma faculdade privada no Distrito Federal. E essa faculdade privada tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca, parte do acervo era desatualizado. E para que eu pudesse estudar e me preparar, eu usava os livros da biblioteca desatualizados e os atualizava com os sites da internet que eu tinha à disposição do Planalto para ver o que estava desatualizado, mas ainda assim eu usava esses livros que era o que eu tinha à disposição. Eu não conseguia, eu não tinha dinheiro para pagar um curso preparatório, então eu ia para a biblioteca ou eu estudava em casa sozinho, de acordo com o método que à época eu tinha, que era ler livro. Eu não tinha um método melhor para estudo, como eu desenvolvi depois, mas o que eu tinha à minha disposição, eu usava. Não era o melhor. Claro que eu tinha meus concorrentes que podiam pagar curso preparatório, podiam comprar apostilas, podiam comprar livros atualizados, eu não podia. Mas isso não me atrapalhou e não fez com que eu desistisse dos meus sonhos. Eu continuei e me preparei com o que eu tinha à disposição. E você? Você pode ter dificuldade, não consegue pagar um curso preparatório, uma assinatura ilimitada lá do Gran Cursos, não consegue pagar? Mas na internet, no YouTube, você tem material à disposição para estudar. Na internet, você consegue ter acesso às legislações. Na internet, tem sítios à disposição com questões de concursos públicos anteriores de graça para você usar. Não use como argumento que a sua situação é difícil, que não dá jeito para você. Mentira. Use o que você tem para transformar e realizar o seu sonho. O que você não pode fazer é ficar parado. Se Gideão ficasse parado, ele ia morrer de fome. Se Gideão usasse os métodos convencionais, que era malhar o trigo no moinho, ele ia perder a sua produção, ia passar fome. Mas ele inovou, ele usou o que ele tinha à disposição para conseguir atingir a sua finalidade, que era malhar o trigo, e assim garantir o que ele precisava, o alimento para si e para a sua família. E você, o que é que está à sua disposição? Você tem vida, você tem saúde. Se tem internet, use a internet. Não tem internet, procure bibliotecas públicas, procure material gratuito na internet e vá estudar. Você só não pode ficar parado, você precisa transformar essa sua situação em uma situação melhor. Você precisa mudar a sua vida, mas depende de você. Mas não importa o que você não tem. Não diga que não fará porque faltou algo. Não, use o que você tem à sua disposição para que então você consiga chegar onde você deseja e onde você quer. Por isso, a história de hoje, o que eu quero tirar de lição prática é: devemos usar o que temos à nossa disposição para transformar a nossa realidade e chegarmos onde nós desejamos e almejamos, onde nós merecemos. Quando, inclusive, nessa história de Gideão, que inovou, foi para o moinho para malhar o trigo, ele estava lá dentro do lagar, chega um anjo, fica olhando o que ele está fazendo, e então o anjo disse: ei, varão valoroso. E eu quero dizer, você é valoroso, você tem valor e há algo à sua disposição que você pode usar para transformar a sua vida. Pessoal, estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de compartilhá-lo e de nos seguir nas redes sociais no @GabaritandoEleitoral. Mas Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.